Iniciaremos agora um bate-papo a respeito dos crimes contra a administração pública, para que possamos principalmente compreender quais são os princípios que esses crimes ofendem. Para dar continuidade ao nosso bate-papo, eu tenho aqui a minha convidada e amiga, Bianca Nascimento, que trará a exemplificação de um caso que corresponde bem a um destes tipos de crime. Bianca Nascimento, passo a palavra para você. Boa noite, Karen. Tudo bom? Como é bom te ver, amiga. Que saudade de você. Eu sei. Então, vamos falar, melhor, como você disse, sobre os crimes contra a administração pública, em principal o artigo 316 do Código Penal sobre o crime de concussão, né? Mas, para falarmos melhor e entendermos melhor o que esse artigo ele quer dizer, vamos nos basear no caso do médico Tibirica, do qual ele, como funcionário público do Sistema Único de Saúde, cobra para realizar um procedimento cirúrgico, do qual já ia ser custeado, pelo próprio SUS. Mas, antes de tudo, eu gostaria de passar a fala para dois estudantes de Direito, para que a gente possa ver melhor como é que eles estão entendendo do assunto, como eles estão lidando com essa área penal, se eles estão conseguindo fazer uma leitura boa, concisa, do respectivo artigo. Diante do caso exposto, o médico ele integra um corpo clínico de hospital credenciado ao SUS e exige dinheiros de pacientes internados através de autorização e internação hospitalar. Apreciamos que existe um crime de consução, que está descrito no artigo 316 do Código Penal, e consiste em um agente público obter vantagem indevida para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, mesmo fora da função pública ou até mesmo antes de assumi-la, mas desde que o faça em razão da função. Entende-se que o denunciado Tibirim Sassecim Sengala praticou um crime, pois ele, na condição de funcionário público, em razão da função pública como médico credenciado junto ao SUS, exige para si da vítima Jéssica Samanta vantagem indevida no valor de R$2.000. A exigência pode ser feita de forma direta, ou seja, pelo próprio agente público, de forma explícita e aberta, ou indireta, ou seja, por terceira pessoa. Isso pode ser de forma implícita ou dissimulada. É preciso que o agente efetivamente exija a vantagem. Não basta que a peça que a solicite. Configura-se então um crime contra a administração pública, pois o agente público que comete ferem os princípios éticos e jurídicos que devem orientar toda ação de poder público. A consução afeta também a liberdade individual de cada pessoa, contra a qual é feita a exigência indevida pelo funcionário público, e geralmente atinge o patrimônio dela, mas esses aspectos são considerados secundários no Código Penal, apesar de relevantes. Já caracterizada a vantagem indevida, por ter sido aceita a promessa de tal vantagem, já caracteriza como corrupção passiva. Diante disso, eu venho citar Maribeth e Fabrini, de 2015, que destacam 3 condutas típicas descritas no artigo 317. A primeira delas é a de solicitar, ou seja, pedir ou manifestar qualquer desejo ou interesse em receber essa vantagem indevida, por meio de uma solicitação explícita ou até enunciada. A segunda é de receber, obter ou adquirir qualquer parte dessa vantagem. E a terceira é de aceitar a promessa dessa vantagem indevida, ou seja, de estar de acordo realmente com o futuro desse recebimento. Uma grande maioria realmente confunde muito a corrupção passiva com o crime de concussão. E realmente se assemelha um pouco, mas a diferença fundamental no que se apresenta essas duas figuras é que na concussão há uma exigência ou imposição do funcionário para a obtenção dessa vantagem indevida. Já na corrupção passiva existe uma solicitação, um pedido
diferente da primeira hipótese, entendeu? Contudo, conforme eu expliquei acima, o denunciado, no caso, não poderia exigir de qualquer forma a quantia monetária para a realização da cirurgia que foi custeada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tendo em vista que existia a garantia, nesse caso, de que a paciente teria gratuidade dos serviços e, obviamente, com todo o procedimento cirúrgico coberto pelo SUS. Como eu disse anteriormente, que esses crimes contra a administração pública, eles ferem alguns princípios, eu achei importante sintetizá-los para que vocês saibam quais são eles. Esses princípios são o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, além do da eficácia. Só para dar uma breve síntese. Para dar continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria de chamar novamente a doutora Bianca Nascimento para que ela traga novamente o caso do médico Tibirica e traga também o conceito de como esse crime é visto sob a luz do Código Penal. Certo, doutora. Então, né, agora a gente vai trazer um pouco de maneira mais profunda o que foi apresentado pelos estudantes. O artigo 316, ele fala o quê? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Vamos desmistificar, vamos agora destrinchar melhor, né, esse artigo. Primeira parte do caput, na verdade, né? Exigir para si ou para outrem. O que seria esse exigir para si ou para outrem? Vou dar um exemplo para melhor entendimento, né, das pessoas que estão nos assistindo. Para si, como no caso em tela, o médico, para ele realizar o procedimento, desculpe, eu não... Os alunos falaram, mas eu esqueci de dar uma breve síntese do que seria o caso, né? Então, o médico Tibirica, ele trabalhava para o Sistema Único de Saúde da cidade de Santa Catarina, se não me engano, e ocorre que o quê? A vítima, Jéssica, sofreu um acidente de motocicleta e precisou realizar uma cirurgia. E essa cirurgia iria ser custeada pelo SUS. Não é à toa que ela ficou na fila do sistema, e a gente sabe que a fila do Sistema Único de Saúde é um tormento. Para qualquer procedimento, possa ser um procedimento simples, um caso de cirurgia, então, nem se fale, né? Então, e aí, só que quando ela chegou para marcar a consulta, de quando seria com o réu, que ele queria fazer cirurgia, né? O sistema escolheu ele. Aconteceu que ele cobrou R$2.000 para realizar o procedimento, alegando que o sistema pagava mal. Ele não faria porque o sistema pagava mal. Se caso não houvesse o pagamento, ele não iria realizar o procedimento, sendo que ele já tinha ciência de que foi custeado pelo Sistema Único de Saúde. Aí quando o artigo traz, né, exigir para si ou para outrem, ou seja, ele estava exigindo para si, para ele realizar o procedimento. Se fosse para outrem, seria, vou dar um exemplo. Então, você como paciente, né, doutora Karen, como minha paciente, eu como médica, no caso dele, iria dizer o quê? Eu tenho, então Karen, eu tenho um amigo que pode realizar esse procedimento para a senhora, porém ele cobra R$2.000 e ele que vai fazer esse procedimento. Então, se você não pagar, você não vai ter, você não vai ter a sua cirurgia. Então, complicado, né? Aí, voltando, direta ou indiretamente, como traz o Código Penal. Ou seja, esse direta e indiretamente significa o quê? O indivíduo, o sujeito ativo, ir pessoalmente e exigir a vantagem devida, ou
mandar uma pessoa em seu lugar, né? Ou outrem passar a informação de que ele somente irá realizar o procedimento se houver o recolhimento dessa vantagem devida, né? Desse custo patrimonial. Mas ainda assim, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, ou seja, antes da pessoa tomar posse da função, ela já está se valendo do status, bem como pessoa aposentada também, se valendo desse status, pode fazer a exigência dessa vantagem, né? Frisando bem, sempre indevida. Sempre indevida. A gente pode fazer o que? Uma comparação sobre falar um pouco mais sobre o que seria essa vantagem indevida, que é exatamente cobrar de forma indevida. O que seria se cobrar de forma indevida? Porque a pessoa não deve fazer aquilo, porque ela trabalha ali estampando o semblante de que ela é da administração pública, ou seja, ela é do público, ela é do povo. Por isso, indevida. Falando também, né, que o tempo de reclusão, quando uma pessoa comete esse crime, é de 2 anos a 2 anos de reclusão a 12 anos mais multa. Da pessoa, 12 anos? Muito tempo, né? Deve cometer um homicídio, mas praticamente. Bom não praticar. Então, dando prosseguimento, como mencionado anteriormente pelos nossos estudantes, nós podemos perceber que, como citado por eles, o crime de concussão e o crime de exação se confundem bastante. Não é mesmo, doutora Bianca? Verdade. Então, podemos citar aqui, vou citar então um pouquinho sobre o conceito de cada um para que nós possamos compreender melhor. O que significa a palavra exação? Tenho aqui um artigo que traz bem a sua definição. Exação é a cobrança pontual de tributos e contribuições consistente no cumprimento de atividade estatal. Segundo o dicionário, cobrança rigorosa de dívida ou impostos. Ressalta-se que o termo rigorosa refere-se à exatidão da cobrança. Então, temos aqui o significado da palavra exação. Enquanto concussão, trata-se da conduta do funcionário público que está empossado ou que ainda será empossado do seu cargo, mas que utiliza deste temor, como você mesmo trouxe agora no caso do médico Tibirica, para fazer uma exigência de uma vantagem funcional. Ou seja, o Código Penal traz justamente isso, que trata-se de um crime funcional e para que essa funcionalidade exista, é necessário que o funcionário público cometa esse tipo de conduta. Então, vamos entender agora em que situação a exação se torna um crime. A exação por si mesma não constitui crime, mas o seu excesso, sim. Por exemplo, quando o funcionário cobra além da quantia efetivamente devida, comete o excesso de exação. Temos aí, sim, o crime de exação. Desvio do dinheiro. Agora, o desvio do dinheiro que ele faz, cobrando a mais. Isso, com certeza. Então, enquanto o crime de concussão se diferencia justamente nesse sentido. A exação, só no que eu citei agora, e a concussão, como eu citei anteriormente. Então, doutora, só para deixar bem claro, né, para o pessoal que está nos assistindo e para os estudantes, que o que diferencia esse crime de concussão e o crime de excesso de exação, né, para não haver mais essa confusão, é que esse emprego na cobrança, na parágrafo 1º do artigo 316, pode ocorrer de forma vexatória ou gravosa, que seria a humilhação, né? Ou a gravosa, que seria a forma dolosa.
Bem como no crime de concussão, o funcionário ele utiliza do temor para ter essa vantagem devida, que foi o que a senhora falou, né? Que muito também a gente pode se confundir um pouco ou fazer uma analogia com o crime de extorsão, do qual o agente ele utiliza de violência para ter a vantagem indevida, né? Então, assim, é bom que a gente deixe esses pontos bem claros. Então, assim sendo, o ex-funcionário, agora réu, ele não poderia fazer exigência de nenhum valor, uma vez que ele representa o Sistema Único de Saúde. E a vítima, ela recebeu autorização de internamento do SUS, e com essa autorização de internamento, isso já garante a ela né, a gratuidade do serviço. Desse modo, não cabe fazer qualquer cobrança. Sendo assim, o réu ele ainda ousa em alegar que entrar com um recurso de apelação, alegando que não há aplicabilidade do artigo 316, porque ele não trabalhava para o Sistema Único de Saúde. Ocorre que provas tanto orais, né, de áudios, como documentação de ofício pela Secretaria Municipal de Saúde do Estado de Santa Catarina comprovam que ele se integrava ao corpo, né, daquele SUS, representando o Sistema Único, representando a administração pública. Perfeito. Então, e com relação a esse elemento, com relação aos elementos desse tipo penal que estamos tratando, que é o artigo 316 do Código Penal, podemos perceber que a doutrina faz sim e traz em si algumas divergências. Algumas doutrinas acreditam e entendem que sim, esse crime se trata de um crime doloso e que exige uma conduta especial, que é, nesse caso, a vantagem indevida. Só para sintetizar, para finalizar, para os nossos estudantes ficarem cientes. Certo. Então, como há esse elemento, né, específico para realizar, para ter a consumação, é bom nós falarmos um pouco como acontece a consumação, né, e se é possível, se o Código Penal ele admite a possibilidade de tentativa. A consumação do crime de concussão, ele se dá na medida em que a exigência, na medida em que a vítima toma ciência dessa exigência do agente, né? Então, assim, podendo ser direto ou indiretamente, basta que a vítima tome conhecimento. E a forma tentativa, ela é admitida, como eu posso dizer, uma vez que seja feita por expresso, por escrito. Aí, quando então, não necessariamente necessita, né? Não, tem que ser feito por escrito. Se vai chegar a vítima ou não é outro caso. Sim. Né? Isso, mas aí quando a vítima recebe e vê essa exigência, está consumado. Perfeito. E só para deixar claro, o sujeito passivo, no caso, é o Estado, né? Sim. Ou a pessoa em particular lesada. Sim. E nesse caso, o sujeito ativo no crime de concussão é o servidor público. Sim. O servidor público, conforme o artigo 327, que seja... Um minutinho. Que seja quem transitoriamente seja remunerado ou não. Sim. Não precisa ser um servidor público remunerado, basta que ele esteja ali na função. Sim, na função. Ele presente momento como servidor público representando, né? Os interesses da população. Exatamente. Então, finalizamos aqui o nosso bate-papo.